O exército da Rússia está perdendo o ritmo de avanço na direção de Pokrovsk. Guliápole permanece sob controle das forças de defesa e há ataques contra refinarias de petróleo da Rússia. Este é o mapa da guerra. No ar, eu sou Olé Borisov. Olá. Vamos começar com uma visão geral da situação na direção de Pokrovsk. Aqui, as forças de defesa estão repelindo dezenas de ataques dos ocupantes russos. Os invasores perderam o ritmo no norte de Pokrovsk devido às grandes perdas entre o efetivo. Isso foi informado pelo 7º Corpo das Tropas de Assalto Aerotransportadas. As forças de defesa controlam o norte de Pokrovsk. Aqui, o inimigo perdeu o ritmo e está inativo, contrariando as leis da propaganda hostil. Continuam as ações ofensivas ativas para restaurar nosso controle sobre cada metro da cidade, informaram no 7º Corpo das Tropas de Assalto Aerotransportadas. E, apesar de a situação aqui continuar difícil, as forças de defesa estão mantendo a defesa. Isso foi relatado pelo comandante-em-chefe Syrskyi. Atualmente, os combates mais intensos ocorrem na direção dos povoados de Udakne, Kotliny, Novomykolaivka, Dakhne e Rodinsky. Em seguida, vamos falar sobre a situação na direção de Konstantinivka. Aqui, o exército de ocupação russo, após várias semanas de assaltos de infantaria, novamente empregou blindados. Na zona de responsabilidade da 93ª Brigada Mecanizada Independente, os ocupantes tentaram avançar com 2 veículos blindados de transporte de tropas. No entanto, o ataque foi detectado a tempo e destruído. Além disso, segundo os defensores ucranianos, algumas unidades russas repetem os mesmos trajetos de deslocamento. Por isso, seus pequenos grupos de infantaria são regularmente detectados e eliminados. Outros tentam agir com mais cautela, porém não obtêm sucessos significativos. No momento, os confrontos mais ativos são registrados na área dos povoados de Pliashtivka, Rusin Yar e Novopavlivka. Agora vamos discutir a situação na direção de Guliápole. No sul, a situação continua difícil. Em um dia, foram registrados mais de 50 confrontos de combate. Ao mesmo tempo, Guliápole permanece sob controle das forças de defesa. O inimigo está sendo eliminado ainda nas proximidades da cidade. Isso foi informado pelo porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin. Os confrontos mais ativos, segundo o Estado-Maior, ocorrem na direção dos povoados de Ribne, Dobropilha e Guliápole. E agora vamos falar sobre os ataques de longo alcance. Esse tema está sendo mencionado cada vez mais na mídia internacional. A Ucrânia é capaz de atingir alvos em profundidade no território da Rússia, com drones e mísseis de produção própria. Na noite de 14 de dezembro, as forças de defesa da Ucrânia atingiram uma das maiores refinarias de petróleo no Krai de Krasnodar, a refinaria Afipski. A empresa produz gasolina, diesel, óleo combustível, gasóleo a vácuo e enxofre. Sua capacidade projetada é de processamento de mais de 6 milhões de toneladas por ano. Devido à sua importância estratégica, a refinaria Afipski já foi alvo diversas vezes de ataques de drones ucranianos, o que é importante. A refinaria está a mais de 500 quilômetros do território controlado pela Ucrânia. E os drones conseguiram contornar sem obstáculos o sistema russo de defesa aérea. Esse tema será discutido com mais detalhes com o representante do Exército Voluntário Ucraniano, Serhiy Bratchuk. Serhiy, saudações e glória à Ucrânia. Glória aos heróis. Glória às forças de defesa. Saudações. As tropas russas falham em Kupiansk e Pokrovsk, gerando insatisfação na mais alta liderança política. Isso é relatado por guerrilheiros sobre o agrupamento Centro de Tropas. Compartilhe, por favor, informações operacionais sobre a situação nessa aglomeração. Bem, a alta liderança da chamada Federação Russa não está apenas insatisfeita. Mais do que isso, em várias ocasiões, tanto o cidadão Putin, que se autodenomina presidente da Federação Russa, quanto o cidadão Gerasimov, que se autodenomina chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, já participaram pessoalmente dessas operações especiais de informação e psicológicas, ora convidando jornalistas, supostos jornalistas, a Pokrovsk e Mirnohrad, para supostamente cobrir a ocupação desses povoados, que eles destroem impiedosamente até o chão. Consequentemente, várias vezes contaram para toda a comunidade internacional que Pokrovsk estaria cercada, Pokrovsk estaria ocupada, e que as tropas russas estariam avançando ainda mais. Mas quero lembrar que mensagens desse tipo os russos enviavam ainda antes do último ano novo. E agora vemos que já há mais de um ano, e provavelmente 1 ano e 4 meses, o inimigo, na prática, não consegue fazer nada, e a aglomeração Pokrovsk, Mirnohrad, hoje se mantém firme. Por que falamos em uma aglomeração comum? Porque entendemos perfeitamente que as duas guarnições estão interligadas, e, consequentemente, as dificuldades de uma guarnição, obviamente, não trazem momentos agradáveis à guarnição número 2 ou número 1. Aqui ninguém mais discute quem veio primeiro ou quem é o mais novo. Hoje, a situação se apresenta da seguinte forma. Nos últimos dias, as forças de defesa. Agora isso vai soar assustador para os russos. As forças de defesa da Ucrânia conseguiram ainda limpar 3 km² da área da cidade de Pokrovsk. Assim, da área total de 29 km²,
o controle das forças de defesa passou de 13 para 16. Ou seja, vemos que pelo menos 50% e até um pouco mais dessa localidade está sob controle das forças de defesa. Está tudo fácil? Não. Está extremamente difícil. O inimigo avança e utiliza ao máximo carne de canhão. Utiliza ao máximo e tenta utilizar também a aviação. E, basicamente, isolar a cidade de Mirnohrad, separar a guarnição de Mirnohrad do abastecimento e da logística, é hoje a tarefa número 1 do inimigo. De fato, o inimigo tenta atacar Mirnohrad hoje, provavelmente, não menos, e talvez até mais, do que o próprio Pokrovsk, para expulsar nossas forças exatamente dessa localidade. Mas neste momento, no minuto em que estamos conversando, as forças de defesa conseguiram, digamos assim, estabelecer a logística por várias rotas alternativas. É claro que não vamos falar sobre elas. O inimigo tenta encontrá-las para cortá-las, mas isso, consequentemente, melhorou um pouco a logística de Mirnohrad. Embora, repito, a situação continue extremamente difícil. Além disso, exatamente na região de Pokrovsk, na direção do povoado de Hrishin, o inimigo já há muito tempo não utilizava equipamentos pesados. Aqui, ele tentou empregar motocicletas e veículos automotivos para tentar avançar até esse povoado, que é um dos principais hubs logísticos ou pontos de abastecimento para o exército ucraniano. E, basicamente, todo o vetor de movimento dos russos, um dos vetores, sempre esteve direcionado justamente para a estrada via Hrishin. Consequentemente, esse destacamento foi destruído, esse ataque fracassou, e o equipamento certamente não vai voltar para casa. Ele ficou destruído. Nossos operadores de drones trabalharam muito bem, assim como as tropas de assalto. Antes de tudo, o Corpo de Reação Rápida, o 7º Corpo das Tropas de Assalto Aerotransportadas, está mantendo a defesa, assim como outras unidades destacadas como reforço nessa localidade. Portanto, Pokrovsk está de pé, Pokrovsk resiste, a defesa continua. Os ocupantes russos intensificaram ações em Huliaipole, mas, segundo o Estado-Maior, estão sendo eliminados perto das posições ucranianas. Há dados sobre as perdas nessa direção? Bem, hoje essas perdas são máximas porque o inimigo volta realmente a usar carne de canhão aqui. Segundo nossos dados, digamos assim, aqueles mobilizados ou contratados que chegam hoje, inclusive na direção de Huliaipole, basicamente, primeiro, chegam sem qualquer preparo. Segundo, são jogados e enviados, digamos assim, para uma última caminhada a pé a vários quilômetros da linha de contato direto, porque tudo é varrido pelo fogo da nossa artilharia. Consequentemente, os drones atuam aqui de forma muito ativa. E, de fato, essas caminhadas, essas passeatas a pé na nossa estepe de Zaporígia custam muito caro aos russos. Todos os dias, na frente sul, e Huliaipole faz parte dela, o inimigo perde várias centenas de efetivo. Ou seja, vemos que essa é realmente uma das direções hoje mais saturadas em termos de intensidade dos combates. E, consequentemente, o inimigo a considera, ou melhor, considerava até recentemente como uma das direções promissoras, porque, infelizmente, por uma série de razões, das quais não falávamos no seu estúdio e não vou repetir agora, o inimigo conseguia, digamos assim, não apenas pressionar gradualmente nossa defesa, mas marchar dia após dia, atravessar nossas linhas defensivas, nossas posições fortificadas e, no fim, acabar já às portas de Huliaipole. No entanto, hoje os esforços do inimigo estão bloqueados ao máximo, na medida do possível. Ainda assim, a situação continua extremamente difícil. Os russos lançam reservas para cá, e inclusive é bastante provável que contassem justamente com reservas vindas da direção de Pokrovsk, levando em conta que esperavam a ocupação daquele povoado. Porém, como vemos, hoje a situação está muito longe de ter se desenvolvido como os russos imaginavam. E a Ucrânia continua atingindo com sucesso refinarias de petróleo em profundidade no território russo. Quão custosos são esses ataques ucranianos de longo alcance para o Kremlin? Bem, estamos falando de ataques de longo alcance e de médio alcance, da autonomia média de voo dos nossos drones. Em primeiro lugar, isso ocorre de forma sistemática, e isso é algo que sempre impressiona, porque significa que o trabalho está organizado, a quantidade suficiente de meios de destruição, porque entendemos que não são algumas dezenas, mas às vezes mais de uma centena, ou até várias centenas de drones que precisam voar para cumprir uma ou outra tarefa. Vemos que, nessa página da batalha contra a Rússia relacionada ao refino de petróleo, hoje se abre, ou já se abriu, uma nova etapa. Ela diz respeito, em primeiro lugar, à chamada Frota Fantasma da Rússia. Diz respeito também à extração de petróleo, em particular no Mar Cáspio. Sim, isso já não nos causa nem dúvidas nem surpresa.
É um trabalho multifacetado, mas, como eu já disse, é sistemático, porque está sendo destruído justamente o setor que ainda hoje gera lucro para a Rússia. Já não são aqueles bilhões de dólares fabulosos, porque chegaram aqueles que não apenas impõem sanções, mas também fiscalizam o cumprimento dessas sanções. São as forças de defesa da Ucrânia. As perdas são enormes. Hoje, nem se trata tanto de escassez de gasolina ou de diesel. Hoje, trata-se do fato de que está sendo simplesmente destruído um setor inteiro da economia russa, um dos setores básicos para os russos. Por isso permitiu, digamos assim, que um dos figurões do chamado Führer do bunker, um certo Siluanov, dissesse que hoje o dinheiro na Rússia está acabando. Ele soa um pouco diferente, falando que programas sociais serão reduzidos, que a guerra consome enormes recursos, mas que ainda assim é preciso continuar. Isso mostra que os gastos com a guerra estão aumentando, porque o exército ucraniano não se rende. O exército ucraniano está extraindo da Rússia, em termos de recursos, tudo o que hoje é possível extrair. Na prática, do orçamento russo já se tira tudo o que ainda dá para tirar. Olhem para as regiões da Rússia que sofrem com isso, que interromperam os pagamentos aos chamados participantes da Operação Militar Especial. E, no geral, a economia. Esqueçam os programas sociais. E ainda por cima, começaram a desligar a eletricidade. Esses mosquitinhos de combate, a água, o aquecimento e o inverno está à frente. Como o senhor avalia o quanto a Ucrânia está hoje quebrando os padrões, por assim dizer, as regras tradicionais de condução da guerra com seus drones? Drones de produção ucraniana, tanto de longo alcance quanto de outros tipos? Bem, a Ucrânia virou completamente o próprio conceito de guerra, a compreensão da guerra. E hoje, um conceito como linha de frente, concordem, já ficou no passado. Não está ficando, já ficou no passado. Porque falamos de zonas de eliminação, falamos de zonas cinzentas, ou seja, as novas tecnologias trouxeram isso de novo para o campo de batalha. E, de fato, hoje a Ucrânia fala de complexos robóticos terrestres. Talvez eles ainda não sejam usados de forma tão ativa quanto outros drones, mas tudo isso ainda está por vir. Temos muitos desenvolvimentos. Falta, como se costuma dizer, um detalhe, mas um detalhe muito importante. A escalabilidade do processo. Porque não é aceitável que um Estado que hoje domina tecnologias de ponta na produção de drones aéreos, e aqui nós estamos, com certeza, à frente de todo o planeta, nem tenho a menor dúvida disso, tenha como único desafio justamente escalar esses processos. Da mesma forma, nossos drones marítimos também surpreendem o mundo inteiro. Estamos conversando exatamente no momento em que drones marítimos do Serviço de Segurança da Ucrânia atingiram um submarino no porto de Novorossiysk. Nós falávamos disso antes, que assim seria, e que não nos surpreenderíamos. Hoje já nem nos surpreendemos, nos alegramos. Portanto, essa guerra de drones realmente, peço desculpas pela tautologia, realmente mudou o curso da guerra. E a arte militar hoje deixa de ser clássica como estávamos acostumados a vê-la. Os tempos são outros, e as tecnologias também são outras. O exército ucraniano, como vocês veem, é tecnológico, e provavelmente, na Europa é o melhor. E, no geral, em todos os sentidos, é superior. Serhi, muito obrigado por ter encontrado tempo para participar da transmissão. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.